Tudo bem, Rovai? Tudo bem. Olá, Edinho, tudo bem? Salve, salve, Tudo bem, Edinho. vocês? Tudo bem, bem-vindo. Prazer imenso te receber aqui. Você está Alegria onde? minha. Araraquara? Estou em Araraquara hoje. Ah, Cheguei de maravilha. Brasília ontem à noite. Edinho, Estou para indo quem para não Campo sabe, Grande amanhã. Campo Grande. Edinho, para quem não sabe, é candidato a presidente nacional do PT, já foi presidente estadual do PT São Paulo, 4 vezes prefeito de Araraquara, deputado estadual, tem uma trajetória, acho que de mais de 30 anos no PT, um dos fundadores do PT, né, Zé Edinho? E a gente está convidando aqui os candidatos, os candidatos do PT, para virem numa entrevista. Já teve aqui o Rui Falcão, agora é a vez do Edinho. Então, todos os petistas que estão nas lives quiserem mandar perguntas, aproveitem esse momento que vocês têm o candidato. Ele talvez não consiga ir para a tua cidade, mas ele consegue responder para você aqui. Edinho, eu queria começar pelo seguinte. Por que você é candidato a presidente do PT, né? E o que você acha que o PT tem que mudar numa presidência sua? Olha, Rovai, eu não sou candidato de mim mesmo, né? A minha candidatura ela é uma construção, né, de lideranças do partido no primeiro momento, e depois ela foi sendo estimulada e apoiada por vários militantes, né, filiados. Enfim, ela foi se consolidando ao longo desse processo. A primeira vez que eu fui procurado para que eu apresentasse o meu nome para a disputa do Partido dos Trabalhadores, isso aconteceu no final de 23. Só que no final de 23 eu ainda me propus a debater esse tema, mas estava muito longe do processo eleitoral do PT. Nós tivemos ainda as eleições de 24, e, claro, eu tive papel importante aqui em Araraquara nas eleições de 24, mas no final de 24 para cá, esse debate avançou, ele foi ganhando corpo, ele foi ganhando um propósito, e hoje a minha candidatura está colocada. Registrei minha candidatura na última terça-feira, né? Para minha alegria, para o meu orgulho, né? A minha candidatura foi subscrita por muitas lideranças do PT, muitas. Eu só tenho gratidão a essas lideranças. Evidente, quando a minha candidatura ela é estimulada, teve todo um debate importante que se fez sobre os desafios do Partido dos Trabalhadores, que não são desafios pequenos. Eu tenho dito que eu não sou candidato contra ninguém. Eu não sou candidato para me opor a ninguém. Ao contrário, eu tenho muito reconhecimento por tudo que foi feito no PT no último período. Para mim, a Gleisi é a maior presidenta da história do PT, porque ela dirigiu o nosso partido no pior momento da nossa história, né? No momento mais difícil da nossa existência, e conduziu o PT com muita firmeza, né? Com muita determinação. Mas, claro que a cada momento histórico, os desafios do partido também eles se alteram. O partido ele é um instrumento de intervenção na sociedade, ele é um instrumento de intervenção na realidade. Claro, se a conjuntura se altera, se o processo histórico se altera, porque ele, né, não é estático, o partido também tem que entender e fazer as leituras corretas e se preparar para essas intervenções. Evidente que hoje, por mais que nós tenhamos militantes, dirigentes partidários que priorizam o trabalho de base, mas eu não tenho nenhuma dúvida
que no próximo período o PT terá que investir muito, muito da sua energia no trabalho de base. Eu tenho defendido, sem nenhuma nostalgia, também tenho dito que ser nostálgico não é ruim. Muitas vezes ser nostálgico é bom, mas eu tenho defendido que o PT volte a investir em nucleação, que a gente volte a ter organização de base por local de moradia, por local de trabalho, por espaço de estudos. E não é porque isso se justifica por uma querência minha. Não, é que nós estamos com muitas dificuldades, o partido está encontrando muitas dificuldades em dialogar com a nova classe trabalhadora que se forma a partir da intensificação do processo de modernização produtivo, da transição do século XX para o século XXI. Muitas profissões deixaram de existir com a adoção das novas tecnologias, com a adoção da robótica. Quando a internet se torna, por meio das redes sociais, instrumento de produção de riqueza também, a inteligência artificial já tem provocado mudanças e vai provocar mais mudanças ainda naquilo que nós entendemos como organização do mundo do trabalho. Então, as novas profissões que surgiram por conta dessas transformações, é nítido que o PT tem dificuldades em dialogar com essas novas profissões. Como também tem que ser prioridade do PT o fortalecimento das suas instâncias. As instâncias do partido, quando elas não funcionam, quando elas não são fortes, nós enfraquecemos a democracia interna. Nós enfraquecemos o processo de construção coletivo, e nós enfraquecemos o partido enquanto instituição. Então, nós temos que entender que os desafios que estão colocados para o PT no próximo período, nós temos aí um desafio histórico, as nossas gerações, quem tem a minha idade, quem tem um pouco mais, quem tem menos, nós temos que entender que nós estamos numa quadra histórica, que o nosso desafio é nós derrotarmos o fascismo no Brasil. Nós derrotarmos as expressões políticas do fascismo no Brasil. Mas também, do ponto de vista da conjuntura, nós temos uma prioridade fundamental no próximo período, que é a reeleição do presidente Lula. E a reeleição do presidente Lula, além de significar a manutenção do nosso projeto de desenvolvimento econômico e social para o Brasil, que nós retomamos de 23 para cá com muitas dificuldades. O presidente Lula pegou um país literalmente quebrado, pegou as políticas públicas totalmente desorganizadas, e o governo do presidente Lula tem reorganizado as instâncias de governo para que a gente possa retomar a nossa iniciativa governamental, que a gente possa melhorar a nossa capacidade de entrega de políticas públicas para a sociedade brasileira. Mas reeleger o presidente Lula significa nós darmos continuidade a essa reorganização das políticas públicas, de construção de um projeto para o país que seja um projeto de crescimento econômico, sim, mas com justiça social, com construção de igualdade de oportunidades, um país mais justo e mais humano. Também é importante nós sabermos que o PT, liderando a construção de um amplo arco de alianças que nos propicia a vitória do presidente Lula, nós temos que entender que o partido, garantindo essa vitória, também do ponto de vista desse processo histórico de enfraquecermos para irmos derrotando historicamente o fascismo, a eleição de 26 ela se torna central na construção da nossa tática. Mas para que eu vá encerrando, mas o PT também tem o desafio de nós reafirmarmos as nossas bandeiras históricas,
de nós fazermos com que a participação popular, o orçamento participativo, seja espinha dorsal de organização das nossas ações. É evidente e é nítido do ponto de vista histórico que a democracia representativa ela passa por um enfraquecimento, ela passa por um processo de descrédito, não é no Brasil, é no mundo, é só nós olharmos o crescimento onde, nos países que se reivindicam democráticos, o crescimento das abstenções. Então, se a democracia representativa ela vive uma crise, mais do que nunca, nós temos que fortalecer o conceito de democracia. Porque, na minha avaliação, o grande confronto do próximo período histórico é o confronto entre fascismo e democracia. Né? Mas, então, nós temos que identificar para a sociedade a importância da democracia, o peso da democracia. E, nesse sentido, o orçamento participativo ele é fundamental. Ele é fundamental para que a gente materialize no dia a dia das nossas comunidades a importância da democracia, ou seja, se a população vota, escolhe uma prioridade, se essa prioridade é cumprida pelo orçamento, isso é construção da democracia. A participação nos conselhos populares, né, a fiscalização das políticas públicas por meio dos conselhos populares, isso também é democracia. Mas também é fundamental que o PT levante com muita força a bandeira da educação integral. Eu não tenho nenhuma dúvida, Dri Rovai, que nós só teremos um país justo e igualitário quando nós investirmos na universalização da educação integral para que as nossas crianças, os nossos adolescentes estejam dentro da escola sendo estimulados no conhecimento formal, mas também sendo estimulados do ponto de vista do esporte, do ponto de vista da cultura. Como é fundamental nós levantarmos com muita força a bandeira da primeira infância. O PT sempre defendeu o direito à creche para as nossas crianças e para a mãe, né, que é uma forma do Estado cumprir o seu papel, né, diante das obrigações que muitas vezes se tornam obrigações da família e mais uma obrigação da mãe, né? O direito à creche, o direito à segurança alimentar, o estímulo cognitivo na fase mais importante do desenvolvimento do ser humano, o direito ao acompanhamento médico, o acompanhamento por meio do CRAS, tem que ser bandeiras históricas que nós temos que reavivar, né, revitalizar nesse momento. Como é importante o PT dialogar com a transição energética, né? Nós não podemos dar de barato o discurso dos fascistas, né? O Trump, que é o maior líder fascista, do século XXI, ele diz que não tem urgência climática, que não tem emergência climática, que os Estados Unidos, né, e os seus aliados vão continuar produzindo riqueza, destruindo a natureza. Não! Nós da esquerda, nós do PT, temos que dizer que há, sim, emergência climática, né, que nós temos que fazer transição energética. O Brasil é o país com maior condições de produzir energia limpa no planeta, então nós temos que ser protagonistas nesse debate, debatemos com a juventude, debatemos esse modelo de mundo que nós queremos construir, né, ganhar o coração da nossa juventude, né, para o reencantamento da política. E tem um debate que o PT e a esquerda muitas vezes fogem, mas nós temos que encarar como prioridade, que é o debate da segurança pública, né? O nosso modelo de segurança pública não pode ser o modelo do fascismo, né? Pelas relações que vocês têm com o litoral paulista, a gente não pode achar normal operações de polícia que você invada comunidades, que você mate deficiente visual, né, que você agrida as famílias. Nós queremos um modelo de segurança pública que garanta o direito, porque eu digo, Dri e Rovai, a menina e o menino que muitas vezes financiou um celular com muita dificuldade tem o direito de ter esse celular. A família que muitas vezes comprou uma televisão um pouco melhor, trocou o micro-ondas, tem o direito de ter essa melhoria nas suas famílias e não pode, muitas vezes, sair no final de semana para uma atividade familiar, atividade de lazer e voltar em casa
a sua casa está arrombada e tudo aquilo que a família construiu ter sido levado. Não, esse é um direito do trabalhador e da trabalhadora. Portanto, segurança pública é um debate central. Só que o nosso modelo de segurança pública, ele pressupõe a utilização da inteligência, né? Claro que a polícia repressiva ela vai existir, né, em qualquer organização de governo, mas ela é a última instância de ação. Hoje nós temos inteligência, nós temos estrutura de câmeras, de totens, de monitoramento, de software de monitoramento, que oferece segurança, né, muitas vezes utilizando a inteligência, que combate a criminalidade utilizando a inteligência. E quando for preciso a polícia mais ostensiva, que ela cumpra o seu papel. Mas segurança pública para nós também pressupõe, nós temos programas para os adolescentes em conflito com a lei, que se nós não tivermos programas para os adolescentes em conflito com a lei, eles serão cooptados pelo crime organizado. Como a nossa política de segurança pública também tem que debater o direito à reinserção social do apenado, porque se nós não cuidarmos para que o apenado, aquele que pagou pelo seu erro, cumpriu pena, seja reinserido na sociedade, claro que a tendência é ele voltar para a criminalidade. Então, são temas, Rovai e Dri, que eu penso que o partido tem que enfrentar, né? Nós temos que dialogar com a sociedade, né? O PT, portanto, eu penso que no próximo período terá embates conjunturais, como a eleição de 26, embates históricos, como a derrota ao fascismo que cresce no Brasil e no mundo, mas também nós temos que repensar as nossas políticas públicas que dialoguem, né, com a realidade existente hoje. Né? Eu tenho entendido muito que a economia solidária seja um eixo central de organização das nossas ações. Muitas vezes, as novas profissões, né, os trabalhadores dessa nova classe trabalhadora que se forma, muitas vezes ele não quer o vínculo com o sindicato, até porque tem muito debate preconceituoso, tem muita desinformação. Mas ele topa se organizar numa cooperativa. Ele topa que uma cooperativa seja financiadora de um aplicativo para que ele tenha condições melhores de trabalho. O mesmo com os motoristas, os motoentregadores, os motoristas de aplicativos, as novas profissões formadas pela internet, pelas redes sociais. São milhões e milhões de jovens hoje trabalhando, recortando vídeo, impulsionando vídeos, né, e que não se sentem trabalhadores, né? Muitas vezes se reivindicam, inclusive, empreendedores, sendo que eles estão submetidos, né, existe submissão do trabalho, existe controle do trabalho, existe controle do tempo, né? Mas esse debate, se nós não tivermos proximidade, ele não vai acontecer. Se nós não estivermos juntos, esse debate também não vai acontecer. Como eu penso que nós temos que entender a realidade desse século XXI e dialogarmos com as comunidades evangélicas, temos capacidade de estarmos mais perto, dialogando com as comunidades evangélicas, mostrando que na vida real não há tanta contradição naquilo que a gente defende como direito do trabalhador e da trabalhadora, né, daquilo que muitas vezes, né, as concepções cristãs também defendem. Agora, ninguém muda nada pelo lado de fora, a gente só muda pelo lado de dentro. Se a gente não tiver presença nas periferias, dialogando com a juventude nas periferias, com a nova classe trabalhadora, dialogando também com as comunidades religiosas, evidente que nós vamos perder espaço na política, como, infelizmente, nós perdemos. Mas, em si, passa a bola aqui para a Dri. E tem várias perguntas do chat também. Tem gente reclamando que virou monólogo, então deixa eu cortar o Edinho aqui para a gente poder fazer perguntas. Tenho uma pergunta a respeito dessa mobilização que o partido pode fazer, principalmente, já que você falou que o maior desafio é reeleger o Lula em 2026. Eu estava lendo, o PL já tem programado Rota 22 para agosto, onde eles vão rodar com o Brasil com doutrinação de extrema-direita. O PL Mulher, eles estão programando para o mês que vem, acho, um encontro com 1.000
mulheres que têm cargos com a presidência da Michelle. O que o PT pode fazer para também ter essa mobilização mais de massa, assim, que a gente, né, não sei, não tenho visto tanta coisa, programar evento, alguma coisa, já com vista a 2026, que não seja propriamente de campanha, né, porque eles estão fazendo isso agora, junho, agosto. Eu penso, Dri, que do ponto de vista de organização de atividades que dialoguem com a sociedade, que debatam com a sociedade, nós temos muito o que fazer, até porque sempre fizemos, né? Essa ideia de caravanas percorrendo o Brasil, essa é uma ideia do PT desde a década de 90. Né? O presidente Lula fez isso. O que nós precisamos efetivamente é organizar. O PT é um partido que ele tem uma implantação nacional. O PT é um partido que dialoga com os movimentos sociais do Brasil todo. Né? Nós temos, portanto, uma base organizada. O que o partido precisa é efetivamente fazer com que as suas instâncias funcionem, que a gente tenha esse diálogo, não um diálogo momentâneo, não algo episódico, mas algo permanente, né? Que a gente esteja, como eu defendi agora há pouco, né? Que a gente volte à política de nucleação, porque eu tenho dito, eu tenho percorrido o Brasil debatendo os desafios do PT, que eu digo assim, olha, ninguém faz consciência de classe ou estimula a conscientização de classe postando rios. Por mais que a internet seja importante, as redes sociais são importantes, nós estamos aqui numa plataforma produzindo conteúdo. Então, é inegável que tudo isso é importante. Mas o debate de conscientização de classe, das pessoas se enxergarem no mundo, é educação popular. Isso você tem que fazer reunindo, conversando, olho no olho, trocando experiências, estimulando as contradições para que elas sejam superadas. Então, acho que o partido tem que ter isso como um norte de construção do seu dia a dia, das suas ações no dia a dia. Edinho, eu concordo com o que você disse sobre isso, mas eu queria chamar a atenção para o 7-1 que a gente toma na comunicação virtual, nas redes sociais, todo dia. Até porque a estratégia da extrema-direita é uma estratégia desleal, que usa de fake news, que produz fake news. Eu repito sempre isso aqui, são 3 anos aqui na Fórum, fazendo uma pesquisa aqui na universidade, em que eu pego grupos bolsonaristas, eu pesquiso, estou neles aqui na UF, depois faço grupos de controle para ver como é que essas fake news surgem, e atribuo grau de efetividade a elas, de acordo com o que elas conseguem nos grupos de controle. E as últimas elas foram letais, como a fake news do Pix, a fake news das 200 malas da Janja. Eles conseguem fazer isso porque conseguem ter uma maldade explícita. Agora, a gente não consegue ter, mesmo estando no governo, uma resposta adequada, porque falta velocidade e linguagem adequada. E acho que o PT é o partido do governo. Como é que o PT consegue ou conseguirá, numa gestão Edinho, trabalhar as novas tecnologias como forma de comunicação e resposta adequada, com velocidade e linguagem, a essa extrema-direita que trabalha com tanto afinco que dá esse 7-1 na gente quase todo dia? Olha, Felipe, eu penso que esse é o grande desafio das forças progressistas no mundo, né? Porque esse desequilíbrio naquilo que o algoritmo impulsiona, naquilo que ele não impulsiona, naquilo que o algoritmo interpreta como conteúdo atrativo, naquilo que ele secundariza, esse é um desafio do mundo. Eu acho que se nós não tratarmos... Porque eu acho que, só para eu contextualizar melhor, eu não acho que seja um fator só. Evidente que muitas vezes nós pecamos na forma como nós produzimos conteúdo. Nós não entendemos a dinâmica da rede, do consumidor da rede. Eu acho que isso é um fato. Mas também tem aquilo que o algoritmo interpreta como atrativo, daquilo que ele estimula para que outras pessoas recebam, daquilo que vai gerar engajamento
Porque, na verdade, nós estamos falando de relações capitalistas de consumo. Então, quanto mais engaja, quanto mais você tem audiência, quanto mais você tem audiência, mais você se credencia para vender publicidade. A relação é uma relação de mercado, né? Então, acho que esse é um desafio. Eu sou daqueles que defende, porque toda vez que a esquerda se posiciona assim, ela é atacada, né, e muita gente recua. Eu não acho que você regulamentar, você tornar socialmente controlável a lógica do algoritmo, eu não acho que isso seja censura. Censura é você produzir, é você coibir a produção do conteúdo. Olha, esse conteúdo está proibido de ser produzido. As pessoas não podem se manifestar diante desse conteúdo. Isso é censura. Quando você diz que a pessoa vai se responsabilizar pelo conteúdo que ela produzir e a plataforma também vai se responsabilizar pelo conteúdo que ela estimular, eu acho que isso é preservação de direitos da sociedade. Você não pode criar uma mentira e essa mentira gerar engajamento, né? E esse engajamento, portanto, massificar uma informação mentirosa e as pessoas acharem que isso é direito de manifestação ou de expressão. Não é verdade. Toda vez que você se expressa ou se manifesta agredindo alguém, desrespeitando alguém, ferindo o direito de alguém, isso é crime. Isso é crime, precisa ser regulamentado e precisa ser coibido. Eu vou dizer aqui, esse episódio, mesmo que você relatou da Janja, sabe, eu nem sei o que a Janja disse, o que ela deixou de dizer, e eu nem vou questionar em cima disso. Agora, a Janja tem todo o direito do mundo de se indignar. Como que uma mulher que fala uma mentira sobre ela, constrói uma mentira sobre ela não tem o direito de se indignar? A Janja tinha que ser seguida por todos nós que nos indignamos quando contam mentiras a nosso respeito e quando divulgam mentira a nosso respeito. As pessoas têm que ter o direito de se indignar, de se sentirem ofendidas, de se sentirem agredidas, porque é mentira. Se alguém conta uma mentira sobre você e essa mentira é extremamente nociva, o mínimo que você tem é o direito à indignação. O mínimo que você tem é o direito de se defender. Então, que história é essa que a Janja é agredida, é ofendida e ela não tem o direito de se defender? Não, ela e qualquer pessoa que se sinta da mesma forma. Agora, esse é um grande desafio, esse é o grande debate em relação às redes sociais dessa primeira metade do século XXI. Ninguém tenha dúvida em relação a isso. E não me venham com a história de que isso é censura. Não é censura. Você pode falar o que você quiser, você pode pegar o seu celular, produzir o conteúdo que você quiser. Agora, agrediu alguém, falou mentira sobre alguém, você tem que se responder por isso. E quem divulgou também tem que responder por isso. Edinho, vou entrar mais na disputa aí para a gente dar uma esquentada nessa conversa. Teus adversários têm dito que você seria um presidente muito à direita no PT. Você seria você tentaria levar o PT para o centro, né? Como você tem respondido isso? Mais do que eu responder, eu não respondo. É história, né, vai? Acho que eu tenho 40 anos de filiação no PT, 40 anos de militância no PT. Eu fui militante que presidiu o partido aqui em Araraquara, eu fui militante que coordenei o partido regionalmente, eu fui militante que coordenei a campanha do Lula, eu tinha 23 anos de idade em 2009, eu coordenava a campanha do Lula. 89. Eu sou militante de origem de 89, eu sou militante de origem de igreja,
né, que toda a minha história é vinculada aos direitos dos trabalhadores. Eu fiz missões enquanto militante da Pastoral dos Migrantes por vários Jequitinhonha, defendendo o direito dos cortadores de cana que vinham para a minha região. Eu fiz missões para a Chapada Diamantina, defendendo os direitos dos trabalhadores que vinham cortar cana na minha região. Eu sempre fui um apoiador dos movimentos sociais da minha região, fundador de sindicato, apoiador da construção da CUT aqui na região. Estive em diversas ocupações do movimento Trabalhadores Sem Terra aqui na minha região. Enfim, eu tenho uma história de vida. Então, mais do que eu falar por mim, a minha história fala. E quando eu tive condições de desenvolver políticas públicas enquanto prefeito, eu fui o prefeito da economia solidária, que organizou cooperativas. Eu fui o prefeito que estimulou a organização das cooperativas dos assentamentos da região. A minha cidade tem a melhor escola do campo do Brasil, reconhecida pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Sabe, eu fui o prefeito que levou oficina cultural para assentamento, escolinha de esportes para o assentamento. E, claro, todas as bandeiras do meu partido, absolutamente todas elas foram implementadas na minha prefeitura, como eu fui prefeito. No meu governo, o orçamento participativo é deliberativo, ele não é consultivo. Então, mais do que eu ficar caindo em provocações e tentando rebaixar o debate político, quando eu sou injustamente ofendido, que a minha história fale por mim. Acho que a minha história é a minha maior defensora. Dri? Tem algumas perguntas aqui do chat. Vou pegar aqui. Uma delas, o psicólogo André, ele pergunta: Edinho, qual o nome mais forte para concorrer ao governo de São Paulo nas próximas eleições? É muito difícil eu falar isso nesse momento, quando eu concordo com ele que a gente deveria estar debatendo tudo isso. Infelizmente, eu não estou aqui personificando, nem estou criticando, mas claro que o calendário que foi construído de renovação das direções do PT, a gente está focando o primeiro semestre, que a gente deveria estar debatendo tática eleitoral, nós estamos focando em disputa interna, em eleição das nossas direções. Nós vamos jogar o debate de construção de tática eleitoral para agosto. Eu concordo com ele. Nós estamos perdendo um tempo precioso de fazer análise estado por estado, de enxergar o cenário estado por estado, de começar a debater a construção de política de alianças, de estímulo às nossas lideranças, porque não é só a disputa para governo do estado ou dos estados. Nós temos que olhar com muito, mas muito cuidado as eleições ao Senado, que mesmo se o presidente Lula se reeleja bem, se nós tivermos, né, um crescimento das forças políticas fascistas no Senado Federal, isso vai gerar uma instabilidade política imensa para o país. O país não vai conseguir fazer sua economia andar, sua economia se deslanchar, a gente não vai conseguir pôr em prática programas para melhorar a vida do povo brasileiro, porque nós estaremos inseridos numa disputa no Senado para impeachment ministro do STJ, impeachment ministro do Supremo, enfim. Eu penso que, tão importante como nós estamos construindo ou pensando, mesmo de forma tardia, né, a tática eleitoral, estado por estado, nós temos que ter a mesma dedicação em relação às chapas de senadores, porque, repito, senão nós vamos jogar o Brasil numa instabilidade que a gente nunca viu igual. Verdade. Eu mandei aqui uma homenagem que acabaram de me mandar aqui para o Edinho Silva. Aí, ó, Edinho. João Pedro está nos assistindo, está dizendo que o PT precisa investir nas suas lideranças mais jovens e que ele, inclusive, está se colocando à disposição para ser candidato a deputado estadual lá na Bahia, né? O João Pedro, que é o nosso desenhista autista, que você já conhece, né, Edinho?
lindo o trabalho dele. João Pedro, vou ter o maior prazer indo à Bahia. Eu tive a Bahia agora recentemente, indo à Bahia conversar com a direção do PT da Bahia para considerar a sua candidatura. Acho ela extremamente relevante. Muito bem, Deri. Desculpa, tiramos juntos. Tiramos. Agora acho que é o Felipe, né? Mas tem também outras mensagens aqui do chat. Você estava falando da questão do Senado. Tem o Jeb Júnior, ele diz: pergunta para Edinho o que ele acha de lançar celebridades progressistas para o Senado, que poderiam puxar voto, né, Edinho? Eu não sou contra a gente lançar celebridades, não. Eu acho que tem muitas celebridades que têm posição política, que têm se posicionado politicamente, né, que estiveram com o presidente Lula em 22, estiveram conosco em várias disputas estaduais. Eu acho que a pessoa ser uma celebridade, ser reconhecida, ou ser alguém ligado ao momento social, ao momento sindical, uma liderança comunitária, eu acho que se ela tiver compromisso com o projeto que nós defendemos, se ela quiser nos ajudar a construir um Brasil democrático, mais justo e mais humano, sem problema nenhum. O que eu penso é que a gente tem que olhar estado por estado, enfrentar o desafio das chapas para os governos estaduais, o Senado, como eu disse há pouco. Nós precisamos ter chapa de deputados federais, chapa de deputados estaduais, porque, evidente, se nós não formamos chapas fortes, nós não elegeremos parlamentares. E se nós não elegemos parlamentares, nós enfraquecemos a nossa disputa no cotidiano, na sociedade. Então, nós vamos ter um desafio muito grande, a partir de outubro, de agosto, quando nós superamos essa fase da eleição interna, para viajarmos estado por estado e construirmos tática eleitoral estado por estado. Edinho, uma última pergunta que me cabe. Eu venho falando nesse tema há um tempo aqui, concordo muito contigo que a eleição para o Senado é uma eleição fundamental. E aí acho que a eventual crítica que façam um posicionamento seu para o centro, que você já respondeu com a sua biografia, se torna um ativo na medida em que nós vamos precisar de um arco de aliança ao centro para combater a extrema-direita e não deixar que elas dominem o Senado. Tem os 2/3 do Senado que produz essa discrepância de, por exemplo, produzir impeachment de ministro do Supremo. E aí eu queria saber como é que vai ser essa articulação, como é que vão ser essas composições, se você já tem isso mapeado. Sei que não ganhou a eleição, você é candidato ao PT, mas você deve ter isso mapeado. Eu fico pensando assim, outro dia a gente entrevistou aqui a Ava Santiago, que é do PSDB, mas é uma pessoa progressista, que seria uma candidata, sei lá, junto com a Corsa, por exemplo, numa chapa em Goiás, muito forte. Você está considerando isso? Você tem esse mapeamento de alianças já sendo produzido numa eventual presidência do PT? Olha, Felipe, não é discurso, não. Eu não tenho, até porque seria até desrespeitoso da minha parte em relação à atual direção do partido. Claro que eu tenho as minhas opiniões, né? Eu respiro política, eu vivo política o tempo todo, então eu estou sempre olhando o que está acontecendo em cada estado, olhando as movimentações políticas nos estados. Isso é evidente, eu tenho olhado e tenho me preocupado, né? Porque e não é discurso, porque muitas vezes a gente fala assim, olha, o fascismo está em ascensão, parece que nós estamos banalizando o conceito de fascismo. E não é uma banalização do conceito de fascismo. Se nós olharmos, o fascismo está em ascensão no mundo. Hoje, a primeira-ministra da Itália, ela se reivindica fascista, ela faz parte de uma construção política fascista. Quando o neonazismo faz 20% das eleições na Alemanha, isso não é conversa fictícia, isso é real. Quando o Macron
fez, né, deu as piruetas que ele deu lá do ponto de vista da política francesa, né, construindo as alianças que ele construiu, depois concluiu com dificuldade de honrar essas alianças, para que a direita fascista não comandasse o parlamento francês. Isso não é discurso, isso não é ficção, isso é política real. E a mesma coisa nós estamos vendo, né? Eu não vou aqui nominar país por país, mas o avanço da direita em países importantes. Quando que a gente poderia imaginar que a direita fosse estar governando a Holanda, né? Que é um país historicamente, no mínimo, liberal? Né? Quando que a gente poderia imaginar que a geringonça ia ser derrotada em Portugal? E hoje os portugueses têm um discurso anti-imigração, inclusive anti-imigração de brasileiros. O Trump volta a governar os Estados Unidos com uma agenda radicalmente fascista. Olha, é que os nossos olhares eles começam a banalizar os fatos. O governo Trump deporta imigrantes em aviões cargueiros, os imigrantes algemados, denúncias das entidades de direitos humanos de desaparecimento de imigrantes que foram deportados. Nós vimos a prefeita de Washington, sob pressão do Trump, pintar de todas as vias públicas dos Estados Unidos os dizeres "vidas pretas importam". Nós estamos vendo a Declaração dos Direitos Humanos sendo rasgada cotidianamente aos olhos públicos do mundo e a gente com baixa capacidade de reação. Então, isso também está no Brasil. Nós estamos vendo agora, o Felipe falava agora há pouco, né, comentava, né, a gente não pode banalizar áudios de uma autoridade policial dizendo que ia matar as pessoas, que as pessoas seriam mortas, que as pessoas seriam torturadas. Então, os nossos olhos não podem estar banalizando aquilo que precisa ser enfrentado. Nós precisamos enfrentar e derrotar o fascismo no Brasil para o bem não só da democracia, mas para o bem das próximas gerações. E esse embate precisa ser enfrentado com muito rigor. Agora, é evidente que nós temos que voltar em 22 e tentar, pelo menos, ter como ponto de partida, né, aquela mobilização social que nós tivemos em 22, que garantiu a eleição do presidente Lula, derrotando o Bolsonaro. E agora, historicamente, a gente tem noção da importância que foi aquela mobilização social, né? Porque se o Bolsonaro organizou um golpe pós-eleições, ele reeleito, nós estaríamos vivendo hoje numa ditadura. E não me digam que o mundo não iria aceitar uma ditadura no Brasil. O mundo tem aceito ditaduras, né, de países importantes, a implantação de regimes autoritários em países importantes. Então, o Partido dos Trabalhadores, que vai sair desse processo de eleição direta, né, que é o que nós chamamos de PED, é um partido que tem a missão, né, de derrotar o fascismo, de garantir, como medida para a derrota do fascismo, a reeleição do presidente Lula, e o mais importante, Rovai, Dri, Felipe, e para a audiência da Fórum, é um partido que vai ter que se organizar para o pós-Lula, quando o presidente Lula não estiver mais nas urnas disputando as eleições. Por mais que o presidente Lula vá continuar influenciando o PT, mas o fato dele não disputar as eleições, isso vai exigir muito do PT. Vai exigir que o partido seja mais organizado do que ele é hoje, que ele seja mais estruturado do que ele é hoje, que as nossas instâncias partidárias funcionem mais do que funcionem hoje, e mais que ele tenha uma agenda que dialogue com a sociedade do século XXI. E tem mais alguma pergunta do chat? Tem só o Sandra Edinho Nunes. Está com fome ali, já está olhando para o relógio. Era do almoço, né? Eu estou estourando o tempo de vocês aí. Edinho, pelo amor de Deus, tente unir as esquerdas aqui em Santa Catarina. A esquerda aqui sai sempre rachada. Precisamos de um senador único, diz a Sandra Nunes.
A Eudemburgo Pires manda, o Eudemburgo Pires manda um super sticker, muito obrigada. A Rosemary Rocha diz, precisamos do direito do consumidor nas redes. E o Antônio Freitas diz que gostou do orçamento participativo e da atenção à juventude em relação às redes sociais remuneradas. Ele enviou também mensagens aqui. O Antônio Freitas mandou um super sticker, quero agradecer. E deixa eu ver aqui, Antônio Freitas de novo. E tem, assim, muitas e muitas, mas aí a gente ficaria aqui até 3 da tarde, só peguei aqui os superchats. E a gente... E é isso, Rovai. Edinho, só suas respostas aí às observações dos nossos internautas e sua mensagem final para que as pessoas cravem seu nome lá na eleição da presidência do PT. Não, Rovai, eu que agradeço mais uma vez você, Adri, agradeço o Felipe, também participa aqui conosco, e agradeço a todos os internautas e dizer que é sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Vocês sabem do respeito e do carinho que eu tenho pelo trabalho de vocês. E dizer que eu não tinha... se eu voltar em 22 e 23, eu não tinha no meu horizonte esse desafio de presidir o partido, né? Diante de tantos diálogos que foram feitos, né, e de tantos debates, eu entendo a importância desse PED, me sinto lisonjeado, né, de ter sido, né, escolhido por um grupo de lideranças e militantes para que eu represente, não a mim mesmo, mas esse sentimento de mudança no Partido dos Trabalhadores, uma mudança positiva da perspectiva que valoriza tudo que foi feito, né? Mas que também entende os novos desafios, entende aquilo que nós temos que realizar. E encerrar dizendo que eu estou com muita vontade, eu estou muito animado, vontade de ouvir a nossa militância, de ouvir os nossos dirigentes, de dialogar, né, com setores da sociedade que se identificam com o PT, e aquilo que eu já estou fazendo, né? Viajando muito, muito, conversando com a militância, pode ter certeza que, se for vontade da militância do PT, dos nossos filiados, assim será meu mandato. Muito presente nos estados, muito presente nas comunidades, para que a gente possa ouvir, né, entender a complexidade que é o Brasil, a nossa diversidade regional, e fazer o PT estar cotidianamente dialogando com essas realidades, e no ato de ouvir também construir propostas coletivas para que a gente possa fazer o Brasil um país mais justo, mais humano, mas que, nesse momento da nossa quadra histórica, um partido que tenha capacidade de diálogo, capacidade de junção de forças para que a gente possa derrotar o crescimento do fascismo no nosso país. Muito bem, Edinho. Boa sorte para ti. Grande disputa aí, que o PT saia mais forte dessa disputa, viu? Obrigado, Edinho. Fortes na esquerda. Muito obrigado. Obrigada, Edinho. Até mais. Até mais. Até a próxima. Até.